Muito bem, pessoal. Então, esse último é o último vídeo aqui sobre os fundamentos, né, dos testes de hipótese. Agora a gente já falou, então, do que é um teste de hipótese, já falou sobre o erro tipo 1, tipo 2. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os testes bilaterais, unilaterais, e aí a gente vai, né, encerrar essa introdução, tá? Então, vamos lá. Vou trocar aqui. Então, nós estamos falando de testes unilaterais e bilaterais. O que é esse bilateral unilateral, né? Quando a gente tem uma hipótese nula do tipo P maior, né? Eu só estou considerando a hipótese. Aliás, quando a gente tem uma hipótese alternativa aqui, como essa, o P maior que 0,6 ou o P menor que um valor, a gente está considerando que a evidência está só de um lado, né? Da região dos possíveis resultados. Então, nesse caso aí, eu estou usando um lado só, então é unilateral. Quando eu uso a diferença, né, como a gente viu lá naqueles outros testes, por exemplo, aqui ó, esse é um teste que é da diferença. Então, tanto os P's menores do que um certo valor, quanto o P maior do que um certo valor, era a hipótese alternativa. Então, aqui é bilateral. Então, a gente tem então os bilaterais e os unilaterais, né? A gente viu os dois exemplos. O caso da moeda é bilateral e o caso do remédio que a gente viu aqui é unilateral, né? Então tem essa diferença aí. Então vamos ver um outro exemplo, né? E aí você fala se esse exemplo vai ser unilateral ou bilateral. Então vamos ver o exemplo 3. A proporção de analfabetos em um município era de 15% na gestão anterior. No início da sua gestão, o prefeito atual implantou um programa de alfabetização e, após 2 anos, afirma que reduziu a proporção de analfabetos. Olha só o que está em verde aí. Para verificar a afirmação do prefeito, os 60 cidadãos foram entrevistados. Então a gente nem viu ainda qual vai ser a hipótese nula, a hipótese alternativa. Mas assim, esse vai ser um teste bilateral ou unilateral? Surgiu uma perguntinha para você. Muito bem, tomara que você tenha acertado, mas esse vai ser um teste unilateral. Por quê? Porque eu quero verificar se a proporção reduziu, né? Então, para ser conservador, eu vou considerar que a minha hipótese nula é que a proporção é 15%, que não reduziu, e só vou considerar que reduziu caso haja evidência nos dados, né? Então, só que a hipótese alternativa é que o P é menor que 15, né? Porque se reduziu, o P tem que ser menor. Então, nós estamos falando aqui de uma hipótese alternativa unilateral. Então aqui o X é o número de analfabetos. Então, se eu fizer igual está sendo proposto aí, pegar 60 cidadãos para fazer entrevista, né, eu vou ver de quantos são analfabetos lá, e aí, você pode considerar, por exemplo, que sendo um analfabeto é sucesso e na linguagem da binomial, tá, pessoal? Sendo analfabeto é sucesso e não sendo analfabeto é fracasso. Tem 60 pessoas, cada uma é uma possibilidade de sucesso e fracasso, é independente, com uma probabilidade P. E aí, o X é a minha variável aleatória binomial, né? Então, as minhas hipóteses são e nula, que a proporção de analfabetos não se alterou, e aí a alternativa é que a proporção de analfabetos diminuiu. Então, P é menor do que 15%, portanto, nós estamos falando de um teste unilateral, né? E aí a gente vai fixar o alfa em 5%, né? Fixando o alfa em 5%, isso implica numa certa região crítica que a gente vai descobrir agora, né? Qual é a forma dessa região crítica? Vai surgir um box aí para você. Muito bem, ela tem que ter esse formato, né? O valor da variável aleatória tem que ser menor do que um certo limiar, né? Então, se eu observar, por exemplo, é menos do que tantas pessoas, eu vou considerar que o erro tipo 1 está adequado, tá? Então, qual é o K, né? Para saber o K, eu vou ter que ir testando os diferentes valores de K, né? De K para baixo, são as probabilidades. E aí, quando, por exemplo, o K é 4, né? O alfa dá 0,04. Se você testar com 5, você vai ver que dá muito mais, né? É só você fazendo uma planilha binomial para x igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí você soma, né? De 5 para baixo.
E aí você vai ver lá que vai dar mais do que 5%. Mas com 4 dá certo, né? Então, das 60 pessoas, se eu observar 4 ou menos analfabetas, eu vou ter evidência que diminuiu, né, o analfabetismo, né? E eu vou estar com essa região crítica delimitando um erro tipo 1 de 0,0424 ou 4,24%. Então, vamos observar. Se eu observar 6 analfabetos, o que eu posso concluir? De acordo com o que a gente acabou de ver. Vai surgir o box aí para você. Espero que você tenha acertado, né? Mas com 6 pessoas, como está fora da região crítica, eu não vou rejeitar a hipótese nula, né? Como 6 não está na região crítica, eu decido por não rejeitar. Concluímos que não temos evidência suficiente para afirmar que a proporção de analfabetos é menor do que 15%, tá? Não há evidência suficiente. Então, pessoal, é interessante porque vocês estão vendo aqui um método muito poderoso, né, para calcular a teste de hipótese. Claro que a gente só pegou problemas que se encaixam nesse framework da binomial, né? Vão ter situações onde não dá para usar binomial, e aí a gente vai precisar de outras distribuições, mas a estrutura do teste de hipótese vocês viram aqui, né? Se você entendeu esse material que a gente viu até agora, você entendeu um teste de hipótese, né? E aí, no caso, é só a gente estender usando outras distribuições. Então, resumo, né? Primeira coisa, a gente testa hipótese sempre com conjectura de parâmetro, né? E aí a gente vai fixar uma hipótese nula, né, contra a alternativa, que pode ser tanto a diferença quanto maior ou menor. Pode ser, no caso, se for a diferença é bilateral, se for maior ou menor é unilateral. A gente escolhe um nível de significância, que em geral costuma ser 1, 5 ou 10%, né? E a partir do nível de significância fixada, a gente calcula a região crítica. E para obter a região crítica, é óbvio que a gente depende da distribuição de probabilidade. Aqui todos os problemas puderam se encaixar numa binomial, né? E aí a gente seleciona a amostra aleatoriamente, calcula, né? Aliás, observa o x e aí vê se o x caiu ou não na região crítica e decide pela rejeição ou não rejeição da hipótese nula. Bom, e essa sequência aqui é um teste de hipótese, tá, pessoal? Então, na próxima aula aí nós vamos ver um pouco sobre teste de hipótese para a média usando a distribuição normal.